Aí galerinha, aproveita que você tá aí curtindo esses vídeos e se inscreve lá no meu canal. E se tu gostou, dá logo aquele like e marca lá no sininho para te notificar quando eu lançar um novo vídeo, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês a história de como começou a nossa cultura de cura rústica aqui no Nordeste. Como ela foi importante para o desenvolvimento da nossa região. Olha aí. Segundo vários estudiosos, não são poucos não, são vários, viu? O processo de salgar a carne de sol é pré-histórica. E é pouquíssimo provável que a gente tenha herdado essa técnica de produção de grupos indígenas. Pois essa cultura não tem o hábito de conservar os alimentos, não é isso? Então, os registros mais antigos a respeito da carne de sol são do século XVII. Isso mesmo, são do século XVII. A carne de sol é um produto tradicional e de produção artesanal. E outra, é muito comercializado em duas regiões do Brasil, no Norte e no Nordeste. E mesmo com o avanço de toda essa refrigeração, associada aí com as indústrias de larga escala, que operam com instalações e equipamentos modernos, produzindo essas carnes salgadas, como o charque e o jerky beef, a carne de sol, nunca, viu? A carne de sol nunca estará fadada a desaparecer, pois garantiu ao longo das décadas consumidores fiéis às suas características. Rapaz, é história demais. Mas você sabia que lá no período colonial, a maioria dos nossos rebanhos aqui do Nordeste não eram consumidos aqui nos sertões? Não acredito. Eles eram levados para ser vendido na região açucareira, né? Lá em Pernambuco, em Recife, né? E lá na Bahia, em Salvador, nas grandes feiras. E depois ainda iam para Minas Gerais, lá na região do Ouro, certo? E olhe, nessas regiões que viviam as pessoas com renda para consumir carne fresca, com dinheiro para consumir a carne fresca, que lá no passado apenas os mais ricos compravam carne fresca. Os pobres e os escravos consumiam somente carne seca, por ser bem mais barata. Isso quando não se alimentavam apenas de farinha de mandioca ou passavam fome. É pesado, né? Mas é assim mesmo. Essas boiadas aí eram levadas do Ceará e do Rio Grande do Norte para Pernambuco, Bahia e Minas, pelos chamados tangerinos. O que eram os tangerinos? Eram vaqueiros responsáveis por cuidar dos gados nas fazendas. E eles assumiam essa tarefa de levar o gado de uma fazenda a outra, ou até em locais de feira, né, para comercialização desses animais. E olhe, debaixo do sol escaldante, e nos gritos, né, de aboio, e vários cantos, né, eles conduziam o gado a pé, ou usavam cavalos, enfrentando a caatinga e as longas distâncias que tornavam as viagens desgastantes. E olhe, a venda desse gado vivo nas feiras de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais não era tão lucrativa assim. Essas caminhadas eram tão longas que morriam muitas reses. Reses são gado, né? E muitos fugiam e outros perdiam peso. O que fazia esses animais perder muito valor na hora da venda. E sem contar que ainda existia uma cobrança altíssima dos impostos, né? Tanto da origem desse animal quando saía do lugar de sua origem, ou diretamente nas feiras onde esse gado era comercializado. E isso aí contribuía para reduzir ainda mais os lucros dos criadores. E para evitar essas perdas e solucionar todos esses problemas, já no século XVIII, esses criadores passaram a vender o gado já abatido, já em forma de manta, de carne salgada e seca ao sol. Ou seja, eles passaram a produzir a chamada carne seca. E olha, nesse período, o Ceará vendeu tanta carne seca que o produto ficou conhecido também como carne do Ceará, pelo Brasil e por parte do mundo, porque já ia carne para fora, viu? Essas instalações aí, onde os gados eram abatidos e eram produzidas essas carnes secas, ficaram conhecidos como
oficinas de carnes. Olha aí, grava esse nome que é muito importante. E eram construídas principalmente na foz dos grandes rios, certo? Porque depois elas eram embarcadas para Recife, Salvador e Rio de Janeiro, onde servia de alimentos para soldados pobres e escravos. Essas oficinas aí eram instalações rudimentares, tendo geralmente um curral, varais e um telheiro, debaixo do qual se abrigavam as pessoas que preparavam essas carnes, retalhando-as e salgando-as. Os varais eram formados por paus apoiados em forquilhas para se estender e secar em mantas de carne salgada. Esse processo poderia levar até 4 meses. Até 4 meses poderia levar esse processo, porque era um processo desde a criação até a produção final, né? Ia direto pro... E nessas oficinas tinha uma divisão de tarefas, né? As pessoas se especializavam em trabalhos diferentes. Uns cuidavam do gado, o outros faziam o abate, o outro o esquartejamento, outros faziam a salga, outros faziam a exposição, outros faziam a vigilância do transporte até os portos. Então, agregava muita gente trabalhava e era a maior renda de trabalho para a população livre, né? Porque era mais barato contratar o serviço de uma pessoa livre do que comprar um escravo. Tá vendo? E além de promover essa economia no interior do Nordeste, essa carne seca contribuiu para aproximar as populações do interior e do litoral. Essas oficinas das carnes aí, elas entraram em crise e elas desapareceram entre a última década do século XVIII e o início do século XIX. Isso pode ser explicado pela concorrência das secas, né? Pela ocorrência das secas. E com essa seca, o gado morria e não era possível dar continuidade à produção de carne seca. E olha, a forte concorrência do charque, oriundo lá do Rio Grande do Sul, considerado de melhor qualidade, também contribuiu para a crise das oficinas das carnes. E essa crescente influência do cultivo do algodão também contribuiu para o fim das oficinas, né? E mesmo com o fim dessas oficinas, a criação do gado continua a ser uma importante fonte econômica e histórica daqui do Nordeste. No próximo vídeo, eu vou explicar para você como começou essa cultura das charqueadas no Rio Grande do Sul, onde um português que morava em Aracati, um cearense, né, chamado José Pinto Martins, levou o processo da chamada carne do Ceará para o Rio Grande do Sul e, por causa das condições climáticas, adaptou o processo para aquela região e criou o charque. Fica aí acompanhando aí que você vai ver muita coisa nova. Chama, pai! Aquele abraço!